Mano, o Corinthians empatou com o Botafogo e a mídia já está falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Depois da escalação do Corinthians e do primeiro tempo desse jogo, se eu disser pra você que o Corinthians sai frustrado de campo porque deveria sair com os 3 pontos, você vai acreditar? Eu tava vendo o que as pessoas falavam depois da escalação inicial do Corinthians e parece que o negócio era de aceitação geral, tá ligado? Tanto dos torcedores do Corinthians, que já imaginavam que o Botafogo iria ganhar, só não queriam que ganhasse de muito, quanto dos torcedores de fora que falaram, mano, se o Botafogo não meter 3 nesse jogo aqui, parou. E o primeiro tempo meio que provou. É, porque o Corinthians foi com o time totalmente reserva ali, e aí no segundo tempo entrou os titulares, mas assim, dava pro Corinthians virar o jogo. Teve o John errando, o Memphis deu um chute muito fraco no gol, teve a chance perdida do Yuri Alberto, que tá sem ritmo. Daria pra virar sim esse jogo, eu acho que foi um pecado o Corinthians não ter virado esse jogo. Que eles estavam certos, tá ligado? Eu nunca vi o Corinthians jogar de uma maneira tão covarde. E o que a galera tava falando? Ah, time praticamente reserva, que não sei o que. Eu dizia, mano, mesmo com o time reserva, pô, eles não vão ter coragem de pelo menos ir pra frente, tentar fazer alguma coisa contra o Botafogo. Mas o Dorival, no intervalo, provou que realmente o time reserva do Corinthians não funciona. Só que se colocar algumas peças que prestam, o time muda completamente. Não sei o que deu no Botafogo, parece que eles se sentiram acuados depois das substituições do Corinthians, e o Corinthians se sentiu em casa, tá ligado? Teve muita oportunidade a ponto de conseguir vencer o jogo. O Corinthians dominou o segundo tempo, o Botafogo recuou muito, parecia que realmente não dava jogando dentro de casa, mas o Memphis e o Yuri Alberto parece que eles se completam dentro de campo, os dois entraram e mudaram totalmente o jogo do Corinthians. Todo mundo teve a oportunidade no segundo tempo, o Bidon teve a chance dele, Thales Magno teve a chance dele, de cabeça, parou no John, o Yuri Alberto teve a chance tanto dentro da área, quanto uma passada linda que ele recebeu do meio campo, ele chegou na frente do John, chutou pra fora. Isso é normal do nosso querido Yuri, ele também tá voltando de lesão, então vamos relevar. Até o momento que saiu o gol de empate do Depay, que nem comemorou, né, tava meio chateadão ali, pá, se alguém fosse pra cima dele é perigoso ele dar um murro. E ficou por isso mesmo, na preparação pro derby de quarta-feira, esse resultado aqui tá ótimo. Fim de jogo aqui no estádio Newton Santos, rapaziada. Botafogo 1, Corinthians 1, em que a gente teve no primeiro tempo só o Botafogo jogando. E no segundo tempo, irmão, só deu o Corinthians. Poderia, inclusive, ter virado o jogo, não fosse a própria incompetência ali no ataque, no capricho das finalizações, né? Yuri Alberto perdeu um gol, outros jogadores perderam gols ali inacreditáveis. Primeiro tempo do Cara, e assim, perdeu contra o Botafogo, ok, mas vida que segue, o próximo jogo é contra o Palmeiras, é um jogo eliminatório, então o Corinthians tem que acertar esses gols que perdem de bobeira, porque realmente são oportunidades que contra o Palmeiras ali num jogo eliminatório tem que fazer esses gols. Botafogo né? O Botafogo com muitos desfalques, o Santos, o Corinthians também, né? Com muitos desfalques. Mas o Botafogo ali, cara, no primeiro tempo, né, foi dominante, né? Cruzamento pra área, ajeitado do Natan e o gol, né? Do Arthur Cabral. Mais um gol dele aí com a camisa do Botafogo, o segundo, né? Só que no segundo tempo aí o Corinthians, né, decidiu jogar e colocar os seus titulares ali pra jogo, como o Yuri Alberto, né, o Memphis. E aí nessa, cara, o Corinthians foi se encontrando, o Botafogo demorou a mexer e na cobrança de falta a bola sobrou justamente pro camisa 10, que entrou muito bem no jogo, cara. É aquilo, acho que a torcida do Corinthians ela tem que dividir, separar a crítica ao contrato do Memphis e o que ele pode entregar no campo. Placar. Cara, e tem uma coisa também que faltou nesse jogo, é o Garro, que tava suspenso. Eu acho que com o Garro nesse jogo, muito provavelmente o Corinthians ia ganhar esse jogo, porque... e o Dorival falou recentemente, nunca jogou os 3 juntos com o Dorival. E eu acho que agora, contra o Palmeiras, tem tudo pra fazer um jogaço o Corinthians. Final, Botafogo 1, Corinthians 1. Um pouco de choque de realidade aí pro Botafogo. Acho que uma projeção de briga pelo título fica bem complicada, né, cara, com essas perdas de pontos em casa. E o Corinthians, cara, que vai fazendo ali um campeonato, né, que ele não é nem... ele nem ilude o torcedor do Timão pra sonhar por coisas maiores, mas ele também não é uma tragédia dentro do campo, né? A gestão a gente sabe que é outra coisa, pra pensar, por exemplo, em zona do rebaixamento. Ontem no Newton Santos deu pra ver, né, cara, que Memphis ele tá sobrecarregado, né? Ele tá chateado, mordido com uma situação no Corinthians. Eu tava lá no estádio, né, e assisti ali o ótimo segundo tempo que fez o Corinthians, principalmente pela entrada de Memphis e de Yuri Alberto, né? Inclusive o Memphis publicou que tá muito feliz em tê-lo de volta. Os dois jogadores ali mudaram o jogo, né? O Botafogo amassou no primeiro tempo e no segundo tempo o jogo foi todo do Corinthians, muito por conta deles dois. Memphis marcou ali aos 36, 37 minutos do segundo tempo o gol de empate, né, que salvou um pontinho pro Corinthians. E o que dá pra perceber é que o Memphis ele tá magoado. Ele tá chateado. Ele tem os problemas dele, muito se fala que ele é um cara um pouco difícil assim de lidar em algumas situações, né? Como por exemplo no clássico contra o São Paulo, em que ele foi substituído e aí foi...
Cara, mas é complicado, né? Um jogador não aceitar as críticas. O cara saiu no meio do intervalo, mas também tem que ver o lado dele. Ele não recebeu os bônus dele e ele não tem culpa de não receber, né? Os bônus que estão dentro do contrato. E realmente fica difícil, até para um trabalhador normal, assim, ser jogador, né? Você jogar ali, você trabalhar sem receber, entendeu? Então tem os dois lados, né? E a torcida criticando ele, então tem que ver o lado do jogador e o lado do torcedor, né? Pro vestiário, e quando o pessoal chegou no vestiário ele já tinha ido embora pra casa. O fato dele ter faltado o treino porque não pagaram, né? Mas aí tem que pagar o cara, né? Não foi ele que formulou o contrato, quem formulou o contrato foi o Corinthians. Só que é muito evidente, né, que independente do salário alto que ele ganhe, né, em alguns momentos, né, nos últimos jogos ele não estava bem, ontem ele jogou muito, mas ele teve algumas partidas abaixo na Sul-Americana, tudo mais. Mas ele é um cara que ele é pego como bode expiatório. E isso é proposital. É muito cômodo para quem tá, né, fazendo besteira dentro do Corinthians, para quem endivida o clube, para quem gere mal o clube, para diretoria, para alta cúpula, até para a imprensa, né, é mais cômodo dar porrada no Memphis do que dar porrada em gente que tem poder lá dentro. Então é lógico, né, que não faz sentido você ter o Memphis num clube endividado, você pagando 6 milhões de reais por mês para ele. Isso é inadmissível. O Corinthians tem que sentar com ele e resolver. Ou a gente reformula o contrato, ou realmente a gente vai ter que interromper, né, a nossa parceria. Cara, realmente, parece que a situação tá sempre caindo em cima do Memphis. Mas é porque ele é o principal jogador, ele veio como uma estrela da Europa, então por isso que a culpa sempre cai nele, né? E a questão da diretoria, pouca gente cobra a mídia, quase não fala nada da diretoria do Corinthians também. Isso é óbvio, né? Mas ao mesmo tempo, enquanto ele continua disponível, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Enquanto o camisa 10 holandês continua disponível, cara, ele é uma peça imprescindível pro Corinthians, né? Fundamental. E ontem a gente viu isso. Você vê que ele jogou para mostrar, né? Para dar uma resposta. E ele marca o gol, comemora meio cabisbaixo, né? Você vê que ele tá magoado. Se por um lado a gente sabe que ele é um cara meio complexo, por outro, a torcida do Corinthians não pode entrar nessa onda, né, e cair nessa armadilha de achar que o Memphis é um problema, né? Ele sim está sendo pego como bode expiatório. Além do Memphis, né, para além do Memphis, tem muito mais problema no Corinthians, rapaziada. Muito mais. Bom, terminou os jogos aqui. Corinthians voltou para o segundo tempo. Assim, parece que mudou 11 jogadores, né? Porque o Corinthians voltou para o segundo tempo, meu Deus do céu. Se no primeiro tempo foi constrangedor, o segundo tempo realmente jogaram muita bola, empataram o jogo e digo mais, hein? Poderia ter vencido. Agora, ponto positivo, né? A volta do Yuri Alberto, né? Eu venho falando desse atleta. Eu falei desse atleta quando ele vivia uma situação meio que não tão boa, eu falei que era nível seleção brasileira. O Felipe Melo sempre defendeu o Yuri Alberto, eu lembro que ele falou num podcast sobre isso. E a volta do Yuri Alberto foi muito importante também. Eu acho que ele adora fazer gol em clássico e contra o Palmeiras também vai ser um jogaço que eu acredito que ele vai fazer gol também, hein? E algumas pessoas deram risada, né? Hoje fica mais fácil, né? Entender de quão bom é esse atleta. E por outro lado, o Botafogo, no primeiro tempo, amassou o segundo tempo bem abaixo mesmo. Então, empate bom para o Corinthians, né? E ruim pro Botafogo. Brilho no olhar voltou e o sorriso também, graças a Deus. Segundo tempo pra encher o coração de esperança pro que nos espera quarta-feira. A esperança voltou a reinar e a alma do time tá de volta, porque é impressionante a presença do Yuri Alberto, o diferencial que ele traz pro time, né? Como gera a jogada, como dá trabalho pra zaga adversária. É que ele é um cara que volta pra marcar, ele tem vontade de jogar. E era o que faltava para os outros atacantes que estão no banco, né? Ter vontade de jogar mesmo. E aí acabou renovando, ele tá mais afim de jogar ainda. E quarta-feira dá muita esperança, porque vai ter o trio, vai ter os três disponíveis. O Garro, o Roberto e o Memphis Depay, que fizeram aquela campanha excelente no final do ano. Então acho que com a volta deles vai trazer muita esperança para esse jogo de quarta-feira, oitavas de final da Copa do Brasil. Como dá possibilidades pra gente conseguir construir coisa que a gente não tinha conseguido nos últimos jogos, né? Era um mar de ideias ali, um oásis, né, de ideias. E muito feliz e muito esperança. O primeiro tempo eu já tava querendo me jogar da janela, mas pelo segundo tempo deu esse fôlego aí pra gente acreditar que quarta-feira pode dar nós nesse derby aí, viu? Vamos confiar.
Rapaziada, até aí o pessoal falando sobre o Corinthians nesse jogo empate contra o Botafogo, que o Corinthians merecia ganhar. O primeiro tempo foi muito ruim, claro, porque tava o time praticamente inteiro reserva. Acho que só o André Carrejo ali, que era um titular, mas ele tava ficando muito tempo no banco com o Dorival Júnior. Mas com a entrada do Yuri Alberto e do Memphis deu pra ver uma diferença grotesca no time. E eu acho que o time vem muito bem para esse clássico dessa quarta-feira. E eu acho que pode sim ganhar do Palmeiras. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!